Pai Celestial, entrando em Tua presença em oração, já rendemos graças, Senhor. O Senhor é tão bom, Tua palavra mesmo diz: provai e vede que o Senhor é bom. O único, eterno, soberano Deus que opera maravilhas, que tem prazer em abençoar, em libertar, quebrar as cadeias, salvar acima de tudo, alimentar. Senhor, nós agradecemos, pedimos, fale conosco. Que o Senhor não encontre dureza no coração, não encontre dificuldade, pois sabemos que depende de cada um de nós. O Senhor está procurando gente cujo coração seja perfeito para o Senhor, a fim de que o Teu Espírito Santo possa operar e a Tua palavra se cumprir. Senhor, fale conosco. Pai, olha para a família do Teu povo. Sim, está na promessa, mas precisa com urgência da manifestação do Teu Espírito Santo, da Tua visitação, da operação do Teu poder para a salvação, para a libertação, para a transformação de cada vida, para que o casamento, Senhor, seja, Pai, como naquela festa em que Jesus entrou e da água fez o vinho novo. Para que seja, Senhor, Pai querido, tudo restaurado, reconstruído, pela manifestação do Teu poder em cada um, em cada filho, em cada filha. O Senhor é poderoso, Senhor, para das cinzas fazer ressurgir uma nova história. Senhor, sabemos que o Senhor é especialista nisso. Então nós pedimos, tenha liberdade para operar. Fale conosco, Pai. E abençoa cada um, a cada casa. Abençoe cada casa, cada família, cada cantinho. É o nosso pedido. E agradecendo desde já, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Bom, estamos então num estudo sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Tem gente que, eu já ouvi tantas coisas, irmãos, tantas coisas assim, que não tem nada a ver com o que a Bíblia Sagrada, o que é a realidade de Deus sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele não é uma parte de Deus. Eu já ouvi pessoas evangélicas: ah, mas se cada cristão que for batizado no Espírito Santo tem o Espírito Santo, cada um tem uma parte. O que é isso? Você quer repartir o Espírito Santo? Pelo amor de Deus. A falta é simples, irmãos, quando o coração se abre. Não são três deuses, é um só Deus que opera em três formas distintas. Mas é um só Deus. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Sendo que Jesus manifestou-se ao mundo de forma personalíssima, pessoal, em carne, como diz o Evangelho de João. No princípio era o verbo é a palavra. O verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. O verbo se fez carne. Então, pelo poder do Espírito Santo, a palavra se encarnou. E então Jesus, como filho, ficou um tempo na terra, aqueles 33 anos, 6 meses e alguns dias, e por 3 anos, 6 meses e alguns dias, Jesus, então, esteve em ação, ensinando, dando ensinamentos de Deus, do Pai, reconciliando o ser humano. Ele veio para isso, para reconciliar. O pecado de Adão, a desobediência, afastou a humanidade de Deus. Jesus veio trazer a reconciliação pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. E então deu os ensinamentos e depois avisou. Foi quando ele disse que o Espírito Santo viria em seu nome. Tudo o Pai entregou nas mãos de Jesus. Mas o Espírito Santo é Espírito, você não vê. Ele não tem uma forma de corpo. Ele manifestou-se no batismo de Jesus. Jesus se batizou nas águas numa forma corpórea, numa simbologia de a pombinha branca, que significa pureza. Pureza. Então, irmãos, as coisas de Deus não são difíceis. O que nós vamos entender hoje?
Há quem separe a vida espiritual da vida material. Um erro. O Espírito Santo, ele opera tanto no espiritual quanto no material. E você vê que uma coisa que Jesus falou sobre o Espírito Santo quando ele viesse, foi que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo quanto ele havia falado. Então, o nosso ser consciente vai lembrar do que Jesus falou. E o que é isso? É o Espírito Santo guiando o povo de Deus, os filhos de Deus, na palavra. Jesus é a palavra. Às vezes o cristão está para dar um passo errado, para cair num abismo, num precipício de pecado, em que ele vai até perder a vida e perder a eternidade, perder o céu, vai se perder eternamente naquele lago de fogo tenebroso. E aí o Espírito Santo vem e faz aquela pessoa que é de Jesus, que se desviou, lembrar de uma palavra que Jesus falou, para que ela como que desperte e retroceda daquele caminho. Como é que o Espírito Santo coloca isso nas Escrituras? O Espírito Santo é o guia dos verdadeiros filhos de Deus. Que isso? Então agora eu vou. O Espírito Santo, irmãos, é o verdadeiro guia, que guia em toda a verdade, que guia na palavra, que é a verdade, mas que pode também guiar nos caminhos e na vida física. Então vamos, primeiramente, ao espiritual que opera no mundo físico. Como assim, pastora? Romanos, capítulo 8, vai comigo, versículo 14. Estamos iniciando aqui, então. Carta aos Romanos. Diga comigo, o Espírito Santo é Deus. Pois é, olha que honra você ter Deus dentro de você. Forte, né? Romanos, capítulo 8, versículo 14. Vamos juntos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eita, está aqui. Todos, sem exceção, mas os que são guiados. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O bom, irmãos, é quando o cristão, ele recebe o entendimento cristalino daquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam, nos mostram, nos falam, como também em que nos capacitam. Tem que ser uma pessoa de coração aberto para receber o que a palavra diz. Mas quem ensina é o Espírito Santo. Quem revela é o Espírito Santo, que é Deus. Quem capacita é o Espírito Santo, que faz o poder de nosso Senhor Jesus Cristo operar em cada um, à medida do entendimento, à medida da fé. Só que hoje nós vamos ver o Espírito Santo como guia. Que isso? Está aqui, irmãos. Então vamos de novo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora vamos então no Evangelho de João, capítulo 16. No versículo 13, confirmando que o Espírito Santo é o guia da verdade, é o guia dos caminhos de Deus. Vai comigo. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Dá uma paradinha. Está aqui o guia. Alguém participou de alguns cultos nossos. Mas tinha uma doutrina estranha de que Jesus só curaria se fosse a vontade dele, e ele não estava com vontade de curar aquela pessoa.
Ela foi e disse, não, mas eu não ouvi, eu aprendi dessa forma. Mas eu fui à Igreja da Graça e lá me foi mostrado, não estou criticando a igreja nenhuma, estou te contando um fato. Me foi mostrado que Jesus levou as nossas enfermidades. E que então o prazer dele é curar a todos. Nem sempre há a fé suficiente, nem sempre há o entendimento da cura. Mas que ele tem prazer em curar. Aí, conversando, aí a pessoa quis discutir, brigar, contender. Olha só, quis contender. Aí essa pessoa disse, bom, como Deus manda ser inimigo de contenda, eu me calei, só que eu não posso aceitar isso, já que eu vi nas Escrituras a verdade que é Jesus curando todos que foram até Ele. Então sabemos que é por fé, por fé. Se a pessoa não alcançou, se a coisa é grave, irmãos, é preciso que a fé cresça. Uma fé pequena resolve um problema pequeno. Mas o problema é grave, vai precisar de uma fé sobrenatural. E a fé é sobrenatural. Então, vamos aqui. Por que essa pessoa tomou essa postura de não aceitar mais? Que Jesus não quer te curar. A colocação foi essa. Ela disse, não, isso eu não acredito. Porque eu creio que o Senhor é bom, como Ele diz na Bíblia. E eu vou mostrar para vocês por quê. Então, marca aqui e vai comigo agora, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, na multiplicação dos pães e dos peixes. Mateus capítulo 14, versículos 13 e 14. Quem lê comigo? E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E possuído de íntima compaixão para com ela. Então foi a vontade dele ou não foi? Agora, irmãos, nem todos alcançam essa fé, porque hoje nós não temos Jesus fisicamente aqui na terra. Ele estava fisicamente. O poder diminuiu, mudou? Não. Só que não vendo, é necessário fazer a fé crescer dentro do coração. Agora, irmãos, enquanto não vem essa fé, faça o seu tratamento, vá ao médico, faça o tratamento. O que Deus não quer é que o corpo seja destruído, porque a vontade de Deus é que haja paz, alegria, saúde. Está tranquilo até aqui? Então essa pessoa disse, não, eu vi na Bíblia, Jesus fez, Ele curou todos, então não deixou ninguém de fora. Então não posso aceitar que seja a vontade de Deus uma pessoa viver gemendo, agonizando, sofrendo. Muito bem, tranquilo até aqui? Voltando ao Evangelho de João agora. João capítulo 16, versículo 13. Qual é o nosso estudo de hoje? O Espírito Santo é o guia da verdade. O Espírito Santo é o guia dos filhos de Deus. Está fraco, hein, pessoal? Parece que o título não entrou ainda. Quem é o Espírito Santo aqui, nesse entendimento? Ele é o guia da verdade. Ele é o guia dos filhos de Deus. Ele quer guiar os filhos de Deus. Então ele vai guiar, como está aqui, na verdade. Onde está a verdade? A palavra. Então vai comigo de novo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará onde? Dá uma paradinha. Quantos de vocês já tiveram uma experiência assim? Alguém estava te contando um fato, uma coisa séria, que é pertinente, vamos dizer, a uma gama de pessoas, e o teu espírito estava assim meio incomodado. Às vezes a pessoa está falando uma tremenda... Foi fazer uma entrevista de emprego. E aquela pessoa não foi com a cara, mas não pode demonstrar. Ela diz assim, não, você aguarda, nós vamos nos comunicar com você. Aí você sente no seu coração assim uma coisa estranha, tipo uma falsidade.
Pois é, irmãos. Por quê? Porque no Espírito Santo não há engano. No Espírito Santo não há engano. Chama-se isso discernimento de espíritos. O espírito com que aquela pessoa fala não é que o demônio esteja dentro dela, não necessariamente. Mas o coração dela está tomado pelo engano porque não foi com a cara da pessoa. Estou te dando exemplos simples. Que isso, pastor? Por isso que Deus manda orar, irmão. Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Não tem professor que implica com aluno e não tem aluno que implica com o professor? Então, o diabo faz isso. Bota o coração da pessoa avesso. E quem não tem o Espírito Santo, irmãos, não percebe. Por que Deus deixa perceber? Porque tem como resolver oração. Presentes espirituais, principalmente. Mas a pessoa não tem entendimento. Tranquilo até aqui? Olha uma forma linda do Espírito Santo guiar. Vai guiar num caminho seguro, para dar a bênção. Se veio no coração que é aquela porta, pode segurar. Segura. Porque a porta que Jesus abriu. Então vai comigo. Então eu vou, de novo, isso aqui é importantíssimo, irmãos. São palavras de Jesus sobre o Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Olha para cá. Ele só guia na verdade. Ele só guia na verdade. Porque não falará de si mesmo. Olha aí, já vimos isso aqui semana passada, essa parte. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Como assim, pastor? Você não leu na palavra que se você determinar alguma coisa em nome de Jesus e não duvidar, Deus vai fazer? Então, olha o futuro aí. Se você tiver uma fé firme de que os anjos te cercam, e o Salmo 91 dizendo, nenhum mal te sucederá, o verbo não está para futuro? Então está dizendo que não vai suceder. Mas se essa fé não está no coração, então Deus não pode trabalhar na vida de uma pessoa que não tenha fé para que Deus possa guardar. Sem fé é impossível. Tranquilo até aqui? Olha o quanto é importante você. A fé é pelo ouvir. Ouviu o cuidado de Deus. Mas não deu muita atenção, não meditou, não colocou para dentro, não colocou no depósito, que é o Espírito, não memorizou, a importância de a fé pelo ouvir, depois meditar, para alimentar a fé. Irmãos, as pessoas estão hoje, entram nas igrejas, oba, quero minha bênção, já saí com a bênção, acabou. Escutou a palavra, tem dia assim, escutou aqui, saiu ali, nem entrou. Tem gente que nem entra. O que Deus fala, irmãos, é o maior tesouro. A palavra de Deus é Jesus. Então nós temos de ter a palavra viva trabalhando dentro de nós, no coração e na mente, no pensamento. Então, ele não fala de si mesmo, ou seja, ele fala segundo a palavra. Por isso que Deus nunca vai dizer, não quero te curar, não quero te abençoar, não vou te abrir porta nenhuma, você vai ficar 3 anos desempregado, 2 anos, como eu já ouvi isso, de pessoas evangélicas. Deus não diz isso, o Espírito de Deus não diz isso, porque ele não fala contrariando a palavra de Deus. O entendimento. Voltando então, Romanos 8,14, que é a nossa base hoje, Romanos 8,14. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É uma coisa que todo cristão, irmão, sincero, deve orar, pedindo ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda a entender, para que eu não caia no engano, não entre em caminho errado. Às vezes a pessoa entra no caminho de uma paixão, irmãos, que vai terminar em sofrimento.
Ela entrou num caminho de uma paixão. Esse caminho está dentro do coração. Então precisa orar a Deus para ter forças e retroceder desse caminho. Às vezes está para fazer um negócio que vai arrebentar com tudo, até vai perder até bens. Tem gente que entra em negócios, irmãos, depois perde tudo, até tem que vender até a casa para se livrar de dívidas ou até de ameaças. Se tivesse orado e tivesse a palavra no coração, orando a Deus, o Espírito Santo traria ao coração. Por exemplo, vamos lá, uma palavra que o Espírito Santo faria lembrar. Não necessariamente que tem que ser só essa palavra. Vamos lá. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Não está em Provérbios? Mas aquela pessoa nunca meditou naquela palavra. O Espírito Santo está incomodando aquela pessoa para não entrar naquele negócio. O Espírito Santo, a pessoa de Jesus, está falando. Irmãos, o Espírito Santo não opera no mundo. Lembra disso? Quem lembra disso? O Espírito Santo diz que Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo. O que eu digo sempre? Que o povo de Cristo é o povo mais rico da face da terra. Paulo disse isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, ele diz assim, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Em toda palavra e em todo conhecimento, que vem pelo entendimento. Mistura-se a palavra com a fé dentro do coração. Mas você pensa na palavra. E aí teu coração crê. Tranquilo? Você vê que é simples, irmãos. Mas tem que aplicar o coração, os sentidos, isso é claro. Então aí o Espírito Santo está tocando aquela pessoa, está incomodada. Tem gente que não entende o incômodo do Espírito. Uma família estava com uma demanda pela partilha de bens. Não tem nada a ver com isso aqui, com aqui não. Uma família estava numa demanda pela partilha de bens. E a pessoa responsável da família sentiu no coração que deveria manter alguns dias com ela a documentação. Largou aberta lá na casa, alguém pegou e foi fazer consulta jurídica segundo a sua vontade. E aproveitou para tentar dar um empurrão. Andou tudo para trás. Quase que os direitos foram invertidos. Quase. Teve que passar uns bons dias e semanas aqui, orando sério, na concordância, né? Para que a coisa não tomasse aquele rumo que estava tomando. Estou falando por alto. Para você ter uma ideia. Essa pessoa, no final, quando venceu a batalha, a família toda venceu, falou comigo e disse, pastora, o Espírito Santo tocou meu coração. Já que eu estava à frente, para eu não deixar a documentação em aberto. E eu não dei atenção. Disse, eu senti dentro do meu coração. E qual foi a palavra que veio? Prudente. Seja prudente como serpente. A serpente ataca antes que ela seja atacada. Então ela procura ver primeiro. Ela disse, a palavra que me veio foi essa. E já era para estar atento que o diabo iria tentar alguma coisa. Vocês estão vendo? Então o Espírito Santo guia em toda a verdade. Ele guia. Aí você vê uma direção que Deus estava dando para as coisas darem certo na vida material. Então o espiritual comanda o material. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Agora vem uma parte linda, maravilhosa e profunda. Que é aquela parte simples mesmo. Simples, simplória. Mas é fantástica. O encontro de Nicodemos com Jesus. João 3. Vai comigo. Eu digo que é simples, né, quando se abre o coração para compreender.
Evangelho de João, capítulo 3. O título diz: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Dá uma paradinha, olha para cá. Essa pergunta não é um absurdo? Como é que um homem velho pode voltar ao ventre da mãe? Ele está perguntando. E nascer de novo? Como está a mente de Nicodemos, o entendimento de Nicodemos? 100% no mundo físico. 100%. Como uma pessoa vai ser curada de um câncer, uma metástase, irmãos, se ela não crê que o Espírito de Deus vai cumprir a palavra que ela tiver no coração? Primeiro, tem que ter a palavra dentro do coração forte. Segundo, precisa crer e assumir. Terceiro, tomar posse, para que o Espírito de Deus faça se cumprir aquela palavra. Mas não tem no coração. Era o caso de Nicodemos. Muitas pessoas entram nas igrejas, irmãos, aceitam a Jesus como que num contrato de adesão. Ou seja, eu agora sou evangélico, eu agora sou... Não é assim. Jesus está falando com Nicodemos, olha só. Versículo 3, na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nasceu a primeira vez, o bebezinho nasceu da conjunção carnal de papai e de mamãe. Mas aceitando a Jesus, vai nascer de novo. Como? Aí continua, Jesus vai continuar falando com Nicodemos. Ó, versículo 5 de novo. E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da água e do Espírito. Ah, mas como é que eu vou entender que água é essa? Então vamos lá. Antes da pessoa aceitar Jesus, ela tem uma sede espiritual, tem um vazio dentro de si. Ouviu a palavra, recebeu, foi saciada. Veio aquela paz interior, aceitou a Jesus. Mas ainda não sabe nada do que é a nova criatura, a vida da nova criatura. Ainda está com o mesmo estilo de vida. Fala um monte de besteira, pensa um monte de besteirada. Aí, começa a ouvir para mudar os caminhos. Estava no caminho do pecado, no caminho do vício, no caminho da raiva, do ódio. E aí começa a ouvir, não quero mais saber disso. Pronto, já está saindo dos caminhos errados do coração. Os pensamentos estão começando a se acertar. Tá bom. Mas ainda não tem entendimento do que é ser um verdadeiro, uma verdadeira filha de Deus. Filhos de Deus. Aí o Espírito Santo vai ajudar. Como assim, pastora? Nasceu da água. Nasceu. Estava lá dentro, tomando banho. Pensa na água, dando banho. Você marca aqui mesmo, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Marca aqui. João 15, 3. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Quem lê comigo? Vós já estáis limpos pela palavra. Aquela pessoa está nos caminhos errados. Vai para o bar, fala um monte de besteira, trai a mulher, está toda suja. Aí começou a ouvir o que deve ser: santidade, pureza,
Aí diz assim, tô todo errado. Aí começa a largar aquelas coisas de pecado, de sujeira. Aí começa a largar. Por que está largando? Porque está ouvindo a palavra. Não está levando os bons banhos do céu? Sim ou não? Pois é isso que Jesus está falando com Nicodemos. Jesus está dizendo, Nicodemos, tem que levar muito banho da palavra de Deus. Banhos no coração, banhos nos pensamentos. Tem que banhar o coração. O que eu digo? Vem uma pessoa para Jesus, irmãos, com a mente cheia de pornografia. Aí eu vou e digo assim, mergulha seu cérebro na palavra. Mergulhe seu cérebro na palavra. Pensa na palavra, porque a palavra vai lavar. Aí faz uma troca do pensamento errado pelo pensamento certo. Do pensamento sujo pelo pensamento limpo. Claro que isso não é automático. Quem é que vai ajudar? O Espírito Santo, porque ele vai fazer lembrar da palavra. Então o Espírito Santo guia na verdade. Onde está a verdade? A palavra. Então o Espírito Santo não é o verdadeiro guia? Sim ou não? Sim. Então diga comigo, o Espírito Santo é o guia da verdade. É isso que a gente está lendo aqui na Bíblia? Tá? Não estou fazendo trocadilho, não estou usando subjetivo, estou te mostrando tudo na Bíblia. Estou te mostrando tudo na Bíblia. Então o Espírito Santo, ele guia na palavra, ele guia na verdade. Se aquela pessoa largar Jesus e ela voltar para o bar, ela não está se sujando novamente? Se ela voltar a se embriagar, não está se sujando? O Espírito Santo pode trabalhar nela? Espera aí. Se ela refletir, se arrepender, ele não vai fazer lembrar da palavra. Ele faz lembrar da palavra. Ele faz visitação. Ele convence o mundo. Então, os que estão no mundo também. Do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele já não está, ele não pode morar dentro. Isso é coisa grave, irmãos. Tirar o Espírito Santo de dentro, deixar para trás. Jesus disse assim, lembra de onde caíste. Ou seja, lembra quando você começou a queda. Lembra de onde caíste. Diz assim, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porque deixou Jesus lá atrás, deixou o Espírito Santo lá atrás. A pessoa caminhou na vontade dela. Olha que coisa simples, irmãos, mas é profunda, é muito séria. Muita gente está no mundo, irmãos, voltou às trevas. E o pior é quando deixa a casa vazia, deixa Jesus de lado e volta às trevas. Jesus disse que quando o espírito maligno e imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, onde as águas não estão. É isso que é importante a gente entender. São coisas muito simples. Então marca aqui, em João 3, e vai comigo em Lucas 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 24. Então, aqui já vai falar do espírito maligno. Lucas, capítulo 11, versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos. Dá uma paradinha. Secura não é falta de água? E quem é a água, não é Jesus? Diga comigo, o Senhor Jesus é a água que purifica. Depois que ele sacia a sede, ele vai lavando, vai ouvindo, vai entendendo e vai deixando os erros para trás, certo? Então vai como que levando banhos da palavra. Então ele anda por lugares secos, está aqui bem claro. Buscando repouso, é o demônio, está buscando. Por quê? Porque ele não estava aguentando ficar naquela pessoa que já estava ficando limpinha. Diga, Satanás gosta de sujeira. Diga, os demônios gostam de pecado. Isso, entendeu? Tá. Então ele procurou repouso e não achando, diz, voltarei, tornarei para minha casa de onde saí. O que é o nosso corpo? É casa. Aqui Deus está dizendo que é uma casa. O demônio quer ser morador de cada casa. Os demônios querem corpos. Eles querem corpos.
Os espíritos querem corpos. Lembra quando o endemoniado de Gadara, Jesus foi até ele e expulsou a legião? O que ele pediu antes? Ele viu uma manada de porcos, 2.000 porcos. O espírito-chefe daquela legião não pediu para Jesus: manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles? Disse assim ou não disse? Porque ele não queria ficar sem corpo. Eles querem corpos. Para a maldade deles, para o sofrimento que eles causam, para as desgraças, para os erros, para os pecados, para o sofrimento. Eles querem corpos. Então está aqui. Você vê o que Jesus veio fazer. Ele veio para salvar, reconciliar com Deus, com o Pai, mas ele veio também para lavar e purificar. Então a palavra, quando é recebida no coração, com um coração bem tranquilo, bem aberto, diz assim: eu quero que Jesus me disser, eu vou fazer. A pessoa vai como que tomando banhos da palavra. Vai tomando banhos. Teve um cidadão, irmãos, que falou para mim assim: pastora, eu já vivi uma vida tão suja, que se eu disser para a senhora que eu posso contar o número de pessoas com quem eu me envolvi, eu não tenho como. Ele disse: se eu tivesse 100 dedos nas mãos e nos pés, eu não contaria. Ele disse: mas quando eu ouvi a palavra, eu tremi. Eu falei: meu Deus, eu não quero ir para o inferno. A palavra fez o que com ele? Eu acho que foi uma ducha. Tirou as crostas rapidinho, porque ele teve temor. Não é interessante isso? Tem cada testemunho, irmãos. Tem testemunhos muito interessantes. E o que é isso? É o Espírito Santo trabalhando aquela pessoa na verdade. Então Jesus lava, mas o Espírito Santo é que convence. Foi Deus que convenceu para dizer: precisa sair disso. Olha que coisa interessante. E aí, então, ele é o Espírito Santo, é o guia da verdade. E aí vai. Antes era uma coisa, depois que recebe Jesus e permite a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não obriga ninguém a nada, mas ele toca, ele faz lembrar da palavra, ele inspira. É uma coisa tremenda. Voltando a João, Evangelho de João, capítulo 3. Então, esse versículo 5, irmãos, é de suma importância para esse entendimento. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, ou seja, tem que ser gerado dentro da água, pessoal, agora eu vou te falar uma coisa séria, hein? Forte e simples demais também. O que, pastor? Vocês sabem que a igreja de Cristo, a igreja, quem sabe que a igreja vai ter um casamento no céu, no encontro com Jesus? Mas vamos a uma simbologia. Então, se a igreja é a noiva de Cristo, ela é uma mulher, certo? Sim ou não? Vocês sabem que a igreja é o ventre gerador dos filhos de Deus? A pessoa começa a frequentar, a ouvir, aí nasce de novo. Aí começa a se encher do Espírito Santo. Daqui a pouco começa a dar os frutos do Espírito Santo, não é isso? Ô amigo, pô, que bom que eu te encontrei, não te vejo mais no bar. Não, aquilo para mim é passado, não quero mais saber disso. Eu agora sou de Jesus. O quê? Tu é crente? Bem que já tinha me falado, eu não quis acreditar. Tu vai ficar crente igual aquele chato, só quer saber de Bíblia, de igreja. Isso mesmo, eu prefiro ir para a igreja do que ir para o bar. Eu não quero, então não vou nem ficar perto de você. Eu já ouvi também esse tipo de coisa, testemunho dessa natureza. Olha bem, você vê, a vontade levava para o bar. Ia para um caminho físico. Só que agora essa vontade saiu. A vontade agora, o desejo, a vontade, a alegria é estar na casa de Deus, oferecer culto a Deus. Você vê que o espiritual mudou o caminho físico. Isso não é lindo? Então, confirmando que o Espírito Santo é o guia da verdade. Então, a palavra é a água que lava e purifica. E o Espírito Santo é que convence, ele dá essa certeza. Irmãos, quando uma pessoa diz assim: eu aceitei Jesus, mas eu não sei, sabe? Eu acho que ainda vou ficar naquela antiga religião. Tem gente que diz que Jesus é religião. Irmãos, Jesus não é religião.
Jesus, ele é Deus que se encarnou. Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. Jesus é o Filho de Deus. Ele não trouxe religião à terra. Ele veio fazer a reconciliação. Ele veio para levantar a família de Deus que estava caída desde Adão. Lavar os pecados com o seu próprio sangue. Então, a palavra lava e o Espírito Santo, ele testifica. Ele confirma e ele guia na palavra. Olha que coisa linda, gente. Vamos lá. Aí, tem muita coisa para a gente aprender. Não hoje, porque não pode ser tudo de uma vez só, né? Mas não é gostoso, irmãos? Gente, Jesus é lindo, é maravilhoso. Como ele ensina, como o Espírito Santo ensina na palavra. Agora vai no versículo 6. Vamos juntos? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Dá uma paradinha aqui então e vamos entender bem isso aqui. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne? O bebezinho que nasceu de papai e mamãe. O bebezinho nasceu de papai e mamãe. Ele já teve um encontro com Jesus? Não, até se tiver, pode nascer debaixo da bênção que os pais abençoam desde o ventre, né, da mamãe. Isso é importantíssimo, né? Mas é carne. Ainda não teve um encontro com Jesus, vai crescer, vai precisar ouvir, a fé pelo ouvir, vai aceitar Jesus. E o Espírito Santo vai entrar, vai ensinar, vai converter. Agora, vamos em atenção aqui, porque aqui tem o antes e o depois. O que é nascido da carne é carne. O que é isso? Pessoas entram nas igrejas, irmãos. Pessoas entram nas igrejas. Passam temporadas, participam de alguns cultos. Tem gente que é muito interessante. Vocês sabiam que tem gente que liga para cá, vai dizer assim, vai ter uma festa diferente aí? Por exemplo, eu fui na cantata de Natal, vai ter mais alguma coisa aí com a criançada? Eu quero levar meus filhos. Olha só se tiver uma festa diferente. Gente, o Espírito Santo faz uma festa. Ele dá paz, ele dá alegria. Jesus é o príncipe da paz, o Espírito Santo te dá alegria. Deus é Deus. Você vê que coisa, olha que coisa. E aí? Aí vem outro. Aí vem alguém visitar a igreja. Ah, tá e tal. Só, vou mostrar para a senhora a programação da igreja, de trabalho da igreja. Não. Olha, eu gosto mesmo de assistir casamento na igreja. Quando tiver, me avisa. Não, sinceramente, irmãos, tem gente que é uma comédia. Tem gente que é uma comédia. Só entra numa igreja evangélica se for convidado para um batismo, né, de alguém conhecido, se tem um casamento. Gente, o que é isso? O outro é a cantata de Natal, falou desse jeito. Não, porque eu gosto de trazer meus filhos no Natal, que eu participei aí, e as crianças gostaram muito. Mas só vai vir uma vez no ano? É carne, irmãos. Vamos entender o que é carne, o que é espírito? Então vai comigo na carta de Tito. Olha que coisa tremenda. Dificilmente a gente vai lá nesse sentido, mas hoje é importantíssimo. Carta de Tito, capítulo 3. Versículo de número 3, falando do antes, depois vai falar do depois. Vai comigo então. Carta de Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque também, vamos juntos? Porque também nós éramos noutro tempo. Dá uma paradinha. Nós o quê? Olha para mim, pessoal. Ficou para trás? O homem natural ficou para trás, sem Jesus? Então diga assim, éramos. Diga, eu era. E nós éramos o quê? Então vamos ver no versículo 3. Porque também nós éramos noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Tá, paradinha. Não tem gente que fica com ódio dos outros à toa por qualquer coisinha? Tem ou não tem? Isso é obra da carne, coisa da carne. Não, é o meu, mexeu comigo. Não, porque eu. Aí a pessoa aceitou Jesus, já não diz mais eu. Diz assim, não, aqui tem Jesus.
O que ele falar, eu aceito. Eu boto dentro e pronto. Então, olha só. Então, aqui é o antes. Porque também nós éramos no outro tempo. Então, foi outro tempo. Aí, passa para o versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua muita misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação. Aqui está falando da lavagem da palavra e do Espírito Santo regenerador. Mas o que o Espírito Santo vai regenerar numa pessoa que era assim? Vai trazer de volta a imagem de Deus, recuperando a imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus? Da sujeira ou da pureza? Do ódio ou do perdão? Da angústia e depressão ou da alegria? Então é obra da palavra que lava e do Espírito Santo que regenera. Ou seja, recupera a imagem de Deus. Forte, né? Quem de vocês hoje tem convicção para você sabe que você é uma pessoa completamente diferente de quem você é antes de aceitar Jesus? Você é um trabalho da palavra. Jesus trabalhou muito você, mas você deu atenção. Então o Espírito Santo veio e te convenceu, te ajudou, nos ajudou. Quer dizer que eu sou obra da palavra e do Espírito? Sim, irmãos. Então vamos ver, olha só. Agora nós vamos ver, continuando esse antes e o depois, pela palavra e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha, irmãos, como ele trabalha no cristão. Quem de vocês passou alguns dias ou um dia assim, muito triste, muito angustiado, lembrou de uma palavra, ouviu um louvor, daqui a pouco sentiu paz e alegria? Trabalho do Espírito Santo. Ele já está em você, mas ele fez uma visitação especial. Isso não é lindo? Como é que é isso, pastor? Vocês vão lembrar. Se a gente for repetir todos os versículos, vai ficar muito longo. Mas atenção. Lembra que Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ficaria conosco para sempre? Pronto. Então ele não se afasta, só se a pessoa... Quando é que o Espírito Santo se afasta de uma pessoa? Se ela largar Jesus, se ela deixar a palavra de lado. Não, que quero saber de Bíblia, eu vou viver minha vida, vou até voltar a viver como eu vivia antes. Misericórdia. Eita! Então, vamos lá. Antes era uma coisa, agora a palavra lavou. Vamos repetir aqui esse versículo que é muito importante. Eu estou em Tito, capítulo 3, comecei no versículo 3 e nós fomos no 5. Agora nós vamos de novo no 5 e no 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não, irmãos, foi pelo sacrifício de Jesus. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem de vocês ficou muito feliz quando aceitou Jesus? O Espírito Santo derramou abundantemente sobre vocês. Que visitação tremenda, né? Agora, estica um pouquinho, volta um pouquinho e pega Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Olha, você vai ver aqui o Espírito Santo orientando e inspirando. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza.
Por que o Espírito Santo veio em forma corpórea sobre Jesus? Então vamos lá rapidamente em Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, o batismo de Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba descia. Porque o Espírito Santo se mostrou numa forma corpórea? Porque a pomba, irmãos, sempre foi para o judeu símbolo de pureza, pelos sacrifícios que Deus mandava fazer. Todo sacrifício que tinha pombinha era também para purificação. Fazia assim, teus pecados estão lavados, você está purinho, o Espírito Santo testifica. Pronto, acabou. Então a pessoa só volta para o pecado se ela quiser, porque ela tem a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Não vai esperar hoje o Espírito Santo descer em forma de pomba. Então, foi para evidenciar e registrar. Por que estamos trazendo isso? Porque o Espírito Santo é simbolizado na pomba pela pureza. Bom, até aqui tranquilo? Então vamos para a reta final agora. Bom, agora vamos voltar a João 3 para a gente entender mais uma coisa lindíssima sobre o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 3. Então, nós paramos então no versículo 6, né? Que é nascido da carne é carne. Dá uma paradinha, olha para cá. Normalmente a gente resume assim: o que é nascido da carne só faz as suas vontades. O que é nascido do Espírito Santo faz a vontade de Deus. Onde ele aprende a fazer a vontade de Deus? Na palavra. Na palavra. Ainda que a vontade de Deus lhe custe. Ainda que a vontade de Deus lhe custe. Os amigos do bar dizem: olha, se você virou crente mesmo, eu não quero saber de você. Eu não fico mais perto de você. Não vai ter que renunciar a esses amigos? Ou ele vai dizer assim: não, para vocês não perder a amizade de vocês, eu continuo no bar. Eu continuo bebendo. Então não teve encontro com Jesus. Prevalece o eu. O que é nascido da carne tem o eu. Vou te dar outro exemplo, comum, hein? Uma mulher encrenqueira. Quem já leu na Bíblia a mulher rixosa? Quem já leu a mulher rixosa? Tem mulher que o marido chega de trabalhar e não dá sossego para ele. O que você fez, com quem você andou, onde você foi? Por que eu te liguei se não atendeu? Ligou 200 vezes. Aí se converte. Aí vem para Jesus. Aí começa a ouvir assim, ó, olha só. Aí ouve assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Na multidão de palavras não faltam transgressões. Os mansos herdarão a terra. A mulher ganha o seu marido sem palavras, pelo seu espírito manso. Aí vai ouvindo, vai meditando. Aí diz: meu Deus, como eu erro. Meu Deus, como eu errava. Meu Deus. Tá ou não está levando os banhos? Sim ou não? Mas se não der atenção, o Espírito Santo tem como trabalhar? Claro que não. Vai precisar ouvir, meditar e aí sim abrir o coração para dizer: não, eu quero ser essa pessoa tranquila. Aí o Espírito Santo ajuda. Quando vier aquela seta para provocar, o Espírito Santo vem e faz lembrar de uma palavra: os mansos herdarão a terra. A mulher, a esposa ganha o seu marido sem palavra. Vai lembrar. Olha o Espírito Santo ajudador. Olha o Espírito Santo ajudando. Olha só. É forte, não é? Sim ou não? Mas é tão simples. Então o que é nascido da carne é carne, irmãos. A pessoa diz que se converteu, mas ela não põe a palavra no coração. O Espírito Santo não tem como trabalhar nela. Não quer. Não quer.
Ela não quer ser uma nova criatura. Ela quer entrar no céu, ela quer todas as bênçãos de filhos de Deus, mas não quer literalmente deixar que a palavra forme o vaso, que o Espírito Santo dê a forma. E aí? Vai comigo. Versículo 7 e 8 agora. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sobre os ventos do Espírito Santo, fica para a próxima semana. Obrigada, Jesus.